Salve, salve, torcedor do Philadelphia Eagles! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Eagles Brasil. Estamos de volta agora para o segundo episódio dessa off-season de 2025, né? Os dois primeiros dessa temporada. E eu, Alexandre Branco, estou aqui com ele, Antônio Oliveira. Temos muita coisa para falar, hein, Antônio? Vamos nessa, Lê. 2/2, hein? O negócio engatou. Agora vai, Antônio. Os caras duvidaram de nós, mas agora vai. Vamos lá. Seguinte, estamos aqui para cobrir as movimentações do Philadelphia Eagles na off-season até o momento. Mas antes de qualquer coisa, se você tá acompanhando pelo Spotify, por qualquer plataforma onde você ouça os seus podcasts, não esqueça de seguir aqui o nosso podcast. E se você tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? A gente vai soltar os podcasts aí, se Deus quiser, semanalmente, né? Pra manter aqui o nosso recorde aqui, certo? Mas também eventualmente vai sair um podcast ou outro de emergência, né? Vai que o Eagles apronta alguma coisa. Então, pra você não perder nenhuma novidade, é só seguir a gente por aqui. Bom, vamos lá, Antônio. A gente parou o nosso último podcast na chegada do Adoree Jackson, que inclusive aconteceu durante a gravação do nosso primeiro podcast. E a gente falou sobre as movimentações até o momento. E agora os Eagles já reforçaram outras posições, algumas outras coisas já aconteceram. A gente tem bastante coisa pra falar. Mas o principal de tudo é o seguinte: torcedores, calma. Eu tava falando até com o Antônio aqui, antes da gente começar o podcast, ele falou assim, nossa senhora, Lê, é um pesqueiro de bagre que a gente vai... que a gente vai falar aqui. Mas calma, gente, infelizmente é como a gente falou. Os Eagles estão passando por um momento de transição, depois de ganhar o Super Bowl. Algumas mudanças são necessárias e a gente tem principalmente a questão do teto salarial. Isso é o principal, né? E para começar a falar disso, a gente teve duas movimentações e elas não vieram exatamente na mesma cronologia das chegadas que a gente vai falar, mas elas aconteceram e a gente precisa falar delas. A primeira delas é que o Mekhi Becton finalmente anunciou a sua saída oficialmente do Philadelphia Eagles, né? Ele deixa os Eagles depois de uma temporada como campeão e vai jogar no Chargers agora com um contrato de 2 anos, né, Antônio? Isso, Ale, perfeito. O Mekhi Becton acabou que recebeu um contrato que eu esperava que ia ser maior. Eu também esperava mais. Principalmente quando eu vi o contrato do Aaron Banks, que o Packers assinou. Ele recebeu perto dos 20 milhões por ano. Eu falei, oxe, então o Becton vem para pelo menos perto disso e eu achava que o Eagles ia passar longe. Surpreendentemente, ele assinou por 2 anos, 20 milhões, ou seja, 10 de média. É um contrato viável. Eu esperava que se me falasse antes da intertemporada que o contrato ia ser esse, eu ia falar que o Howie ia pagar, mas prefiro não ser dessa forma. Acredito que a gente tem muita gente que a gente paga no ataque, né? Quarterback, running back, 2 wide receivers, tight ends atualmente, right tackle, left guard. Então alguém tem que ser barato nesse ataque, né? Então acho que o Eagles vai agora barato com o Steam, Tyler Steam, ou o Green, né, que é a competição. Talvez possa vir alguém no draft também, mas eu acho que o plano é esse mesmo, de reposição. Eu concordo com você. Acho bem possível, inclusive, que venha um jogador no draft aí, principalmente nos rounds mais baixos, né? Os Eagles gostam muito. E ainda tem a questão de a gente ter toda uma pré-temporada ainda rolando, né? Eu acho que os Eagles podem estar de olho em algum nome que ainda tá no mercado, alguém que vai passar batido aí. O Eagles tradicionalmente espera um pouquinho, espera o draft pra poder trazer outros jogadores, enfim. Vamos ficar de olho nisso. Mas eu também fiquei surpreso e eu acho, Antônio, eu vou dar essa opinião aqui, baseado na minha percepção da questão do Becton, né? Do mercado do Becton. O Becton é um cara grande demais pra ser guard. Nos Eagles ele foi muito bem como guard. Mas quando ele jogou como tackle lá nos Jets, ele não foi bem. Eu acho que ele tinha um preço para os Eagles e não era um preço barato, era um preço mais alto do que esse contrato que ele assinou com os Chargers. Mas os Eagles não estavam dispostos a pagar. E aí, quando ele foi pro mercado, ele teve essa notícia decepcionante, que os times não estavam dispostos a pagar o que ele de fato queria, né? Por conta dessa questão. E acho que também os times consideram, né? Pô, o cara tava lá com o Stoutland, a OL dos Eagles é muito boa, já tava num sistema muito bom, não dá pra gente arriscar e pagar muita grana pro Becton, né? Inclusive, você falou sobre os 20 milhões, o contrato, a expectativa de contrato dele em todas as plataformas over the cap, Spotrac, entre outros, que dão ali o valor de mercado, né, a percepção de mercado, eram mais altos que esses 10 milhões. Então, me surpreendi também com esse contrato do Becton, mas assim, não é um contrato ruim. É um contrato pra ele, como free agent,
que pode ser um pouco abaixo do mercado, mas é um contrato ok. Inclusive o Becton vai voltar ao Brasil, né? Porque vai jogar no Chargers, segunda vez que ele vem ao Brasil aí, o Mekhi Becton. É verdade, Ale. Eu acho que o Igor já tinha planejado antes da. Não, isso é óbvio, né? O Igor já planejava essa saída do Becton, independente do valor. Claro que se fosse algo muito barato, o Igor pagaria, mas não era a realidade. E o plano de reposição já estava ali. E, infelizmente, porque eu gosto muito do Becton, é um cara que eu também tive apego. É complicado, porque Super Bowl você fica pegado de todo mundo. É, Mas ele pareceu ser um cara com um ótimo coração, se emocionou em diversos momentos, assim, tipo. Eu desejo o melhor pra ele, vou torcer muito por ele agora com nessa restante certeza. da. É, com certeza. E, e eu acho que outro ponto, você meio que falou isso, eu acho que os outros times, quando olham pro Becton, eles falam: ah, jogar na linha ofensiva do Eagles é uma coisa, quando o cara vem aqui, que a gente pagar caro pra ele, pode ser que ele não renda tanto assim, sendo o principal jogador da linha ofensiva ou perto disso. E acaba que os times ficam com medo, ele também tem um histórico de lesão. Ele também não foi perfeito no Pass Pro, ele era melhor no jogo corrido do que no Pass Pro. Ou seja, tudo isso é um tijolinho a menos ali para ele ganhar pro contrato dele. É. Mas, enfim, é um contrato ok. Torcer aí para ele jogar bem no Chargers e depois desses 2 anos ganhar ainda mais dinheiro, que ele merece demais. Tô torcendo muito por ele também. E além disso, também, como a gente disse, né? Não são questões cronologicamente alinhadas, mas isso aconteceu hoje. O Lane Johnson anunciou uma extensão contratual. Então, como que aconteceu isso? O Lane Johnson tinha um contrato já com os Eagles. Ele estende esse contrato e adiciona mais 8 milhões ao contrato dele. E desse contrato agora é um contrato de 2 anos, 48 milhões de dólares. E desses 48, 40 são garantidos. Ou seja, o Lane Johnson tá recebendo aí uma boa grana para ser o melhor right tackle da NFL. São 24 milhões por ano na média. Ele já tinha um contrato com os Eagles que já foi reestruturado algumas vezes, já mexeram nessa estrutura do contrato. E assim, pra mim é mais um daqueles acordos que o Jeffrey Lurie e o Howie Roseman estão pensando, né? Olha, vamos recompensar essa galera aqui porque eles merecem. Gente, Lane Johnson é o melhor right tackle da NFL. Na minha opinião, um dos melhores atletas da história da Filadélfia. E se não for atleticamente o melhor atleta da história da Filadélfia, é absurdo o que ele joga. Dominante na posição há anos, cara. Há anos. É uma coisa assustadora. E é o tipo de cara que você tem que pagar. Agora, tem uma outra questão, que é uma questão que já vem de alguns anos. O Lane Johnson já vinha se preparando pra jogar até o final do contrato e parar de jogar. Aí os Eagles vão ter que buscar uma reposição à altura e não vai ser fácil, porque é impossível, assim como era impossível você repor o Jason Kelce, é impossível você repor o Lane Johnson, tá? Mas assim, o Lane já tinha falado que esse seria provavelmente o último contrato dele, ele jogaria até o final e pararia de jogar. Essa adição de um ano me traz um pouco de alívio, porque eu acho que a gente vai ter o Lane mais um ano, mas de qualquer forma a gente tá chegando no final de uma carreira que... não dá nem pra falar que é brilhante, né? É uma carreira espetacular do Lane Johnson, né, Antônio? Perfeito, Ale. O grande takeaway que eu tiro desse contrato é isso. Ele vai jogar mais um ano até 2027. Eu acho que não vai ser aquele cara que vai se aposentar antes, só se tiver uma lesão séria, né? Mas se Sim, Deus quiser, isso não vai acontecer. Não vai ser um cara que vai aposentar antes ou, obviamente, dispensado, não. Vai ser um cara que vai jogar até o final desse contrato. Né? Teremos Lane até o final de 2027. Fico muito feliz com isso, obviamente. Acho que é um cara que se cuida muito, você vê, acaba a temporada, além de já tá de novo na academia, já tá de novo com os treinamentos. É um exato. cara, um atleta absurdo. Eu não acho que a gasolina do tanque dele vai acabar. Então, é uma notícia ótima pro Eagles. O Eagles parece que o dinheiro nunca acaba, né? Mas tudo bem. Tem Temos um mago. um. Exato. Eu ia até falar disso, Antônio, aproveitando que você deixou o gancho. Cara, esse contrato dele coloca 8 milhões a mais nos próximos 2 anos e 30 milhões em garantias. Então ele vai ganhar 48 milhões nos próximos 2 anos, como a gente falou, e 40 milhões garantidos. O que isso significa? Essas garantias, elas podem ser jogadas naqueles void years, que é a especialidade do Howie. Então ele vai parcelar essa porrada aí nas Casas Bahia, entendeu? Nas Casas Howie Roseman, dedicação total a você. E vai espalhar essa pancada pra provavelmente liberar um pouquinho de espaço no teto salarial. Então, o que a gente espera? Que o impacto do Lane no cap seja basicamente o mesmo, né? Basicamente a mesma coisa. E
ele ganha o dinheiro dele mesmo assim, e o Eagles parcela o resto da porrada nos anos vazios, né? Os void years, que são anos inválidos de contrato. Então, quando o contrato acaba, o Eagles tem que pagar isso em dead money, né? Em dinheiro morto, que conta contra o cap, mas não é referente a nenhum jogador que está ativo no time, é isso que significa o dead money. Então, é como se fosse uma penalidade contratual, uma multa que você está pagando. Então, eu acredito que seja isso. Eu tô olhando aqui até os dados do Lane, ele vai fazer 35 em maio, então ele pararia de jogar com 37. Tá bom, né, Antônio? Vamos falar a verdade aqui? Tá ótimo. Completando sobre o Dead Money, tem um exemplo prático agora. O Kelsey vai tá contando no contrato, no salário desse ano, É o 16 último milhões. ano, inclusive. É o último ano, inclusive, desse dead money do Kelsey. Mas são 16 milhões, cara. Era um bom jogador aí, viu? O Eagles, quando o jogador se aposenta, é até um bom cenário. Por exemplo, a gente vai ver agora com o Graham, porque o Eagles só processa a aposentadoria do jogador depois de junho. Então o parcelamento fica ainda mais pra frente. Entende? Em vez, se fosse antes de junho, o Eagles ia ter que arcar agora com o cara que se aposentou. Mas como o Graham vai se aposentar só depois de junho, não vai ter nada do Graham agora. Só no ano que vem e tal. Então, esse é um cenário que o Eagles tem um grande. Várias maneiras de manipular o cap, né? E o Howie faz isso com maestria, obviamente. Então, o Lane, daqui que se aposente em 2027, né? Final de 2027, esses void years vão contar em 2028, 2029, e o Eagles vai estar com mais cap, o cap vai subir, enfim. Tá tranquilo, problemas pro futuro e vamos em frente. É isso aí, cara. Se deu um Super Bowl assim, né? Que quem somos nós pra reclamar, né, Antônio? Então, vamos lá. Com a saída do Mekhi Becton, os Eagles atingiram o número máximo de picks compensatórios no draft de 2026, tá? Porque com essa saída do Mekhi Becton, os Eagles ganham uma escolha de quinta rodada, tá? Com essa escolha são primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada, aí nós temos duas, tá? Uma vinda do Jets, que é da troca do Haason Reddick, e mais uma ainda vinda do Milton Williams. Aí nós temos uma extra de quarto round também do contrato do Josh Sweat. Chega uma escolha de quinta rodada extra também da troca do CJ Gardner-Johnson, mais uma do Mekhi Becton, mais uma de sexto round do Isaiah Rodgers e uma de sétimo. Galera, é muita escolha. É muita escolha. Os Eagles têm muitas escolhas boas no draft de 2026 e vai ser parte essencial da reconstrução do elenco do Philadelphia Eagles. Então a gente vai seguir dessa forma porque o Howie Roseman não quer estragar essa questão das escolhas compensatórias. Ele sabe o valor que isso tem para construir um elenco a baixo custo para os próximos anos. Falando em baixo custo, os Eagles não colocaram dinheiro justamente por conta do que a gente falou, né, Antônio? É importante não estragar essa questão das escolhas compensatórias, né? A fórmula que a gente explicou, inclusive, no primeiro episódio. Os Eagles têm optado por jogadores baratos no free agency, jogadores realmente pouco conhecidos ou jogadores que têm papéis bem específicos. A gente vai falar de cada um deles, começando, como a gente parou no Adoree Jackson, vamos falar do Avery Williams. O Avery Williams assinou um contrato de 1 ano com os Eagles e ele é um cara basicamente retornador, tá? Ele ficou 4 temporadas em Atlanta, ele foi especialista em retorno e também cobertura de chute, 9.3 jardas por retorno de punch, o que é uma boa marca, né, considerando a NFL, e 27.2 a média dele de jardas como retornador de chute. Os Eagles dão adeus ao Britton Covey, que provavelmente ficou muito caro para os Eagles, né, por conta da questão do teto salarial. Não era um jogador que custava muito, mas renovar com ele custaria um pouco mais caro. Os Eagles não ofereceram nada pro Covey, só deixaram ele embora. E além disso, o Covey também se machucou. Na última temporada jogou só 5 jogos. Você quer comentar alguma coisa sobre o Avery Williams, Antônio? Você gosta do movimento? Eu acho que o único ponto positivo é que a gente tira um pouco da pressão do Cooper DeJean pra retornar chutes, né? Eu tiraria o Cooper DeJean de fato do jeito. Eu também. Acho que não tem pra que arriscar ele. E a única coisa que eu gostaria de comentar é que eu também gosto muito do Covey. Até que quem se machucou. Mas eu achava. Mas isso aí é porque eu acho o Covey um bom retornador. Eu achava que ele sempre tirava algumas jardas ali a mais. Ele era um cara dedicado, que estudava muito. Ele disse que assistiu todos os retornos de punts da NFL da temporada, assim. Ele era um viciado em estudar e era dedicado, sempre jogou muito bem, acho, com o Eagles. E quando ele ia ter umas oportunidades no ataque em si, né, que a gente teve lesões no começo da temporada com AJ e Devontae, ele machucou.
Aí foi uma pena, eu achava que ele ia ter algumas oportunidades assim, eu gostava de jogador, mas obviamente que é um retornador, né? Não vou chorar por causa disso. Mas boa sorte no resto da carreira e que o Avery Williams também seja um bom retornador pra gente. É isso aí. Aí, logo depois do Avery Williams, chega um velho conhecido, talvez não lembrado por muitos, Patrick Johnson, assinou também um contrato de 1 ano. O Patrick Johnson foi escolha nossa, de 7º round, em 2021. Ele volta pro Philadelphia Eagles. Cara, eu gostava... Ninguém vai acreditar, né, que eu tô falando isso e que eu realmente gostava do cara. Mas eu gostava mesmo do Patrick, porque era um cara que fazia muito bem a função de cobertura de chute nos times de especialista, cara. Ele sempre foi muito bom nisso. Foi onde ele conseguiu o cheque dele na NFL. Sempre, entendeu? Só que nos últimos anos o Patrick Johnson apareceu no New York Giants também como um edge rusher rotacional ali. Eu não acredito nele fazendo esse papel no time, mas é um cara que tem também essa função. Basicamente ele vem pra jogar no time de especialistas, tá? Eu acho que ele tem uma chance real de ser um dos jogadores no roster final, muito porque ele vem pra fazer a função do Warren Burks. Na verdade, o Eagles tá trazendo o substituto do Warren Burks para Special Teams. Não tô falando que ele vai virar o linebacker ali que jogou nos playoffs e tal, não é isso. O Patrick Johnson é um cara de time de especialistas, tá? Ele foi cortado em setembro dos Eagles e aí foi pros Giants e ficou por lá. Cara, eu gosto desse movimento, tá, Antônio? Porque é um jogador que os Eagles já conhecem e é um cara que vai fazer uma função específica que ele já provou que faz muito bem. O Patrick Johnson é aquele jogador de final de elenco, né? Que aparece mais até na pré-temporada. Eu tenho memória dele apenas na pré-temporada, aqueles jogos horríveis. Aí de vez em quando tem uma jogadinha boa e tal. Eita, Patrick Johnson e tal. Ele já tá aqui há um tempo, né? Ele ficou de 2021 a 2024. Uma pena que ele saiu logo na hora que a gente foi ganhar um anel, né? Então ele Pois é. não teve essa honraria. Mas é um jogador que já conhece o vestiário, conhece a comissão técnica. Não é um grande move, não é nada muito especial pra comentar mesmo, não. Como a gente tava falando, né, Antônio? O Eagles tem feito movimentos muito leves nessa free agency, muito por conta, já falamos isso também, das escolhas compensatórias. Agora, esse aqui, acho que pouquíssimos esperavam, né? Os Eagles deixam o Rick Lovato ir embora. Rick Lovato já tava há mais de 8 temporadas com a gente, sendo long snapper do time. Pra você que não sabe, o que é o long snapper? Long snapper é o cara que só entra pra fazer uma coisa no campo. Ele dá aquele snap longo pro chute, pro punt, etc. É um cara especializado nisso, tá? O Lovato deixa o Philadelphia Eagles, ele tá desde 2016 com a gente, tá? Ele venceu os 2 Super Bowls com a gente, inclusive, tá? Não era o Dorembos no Super Bowl de 2017? Não era o Dorembos, cara. Não era o Dorembos. Você acredita? Não era ele, eu também achava que era, mas o Dorembos já tinha saído. E o Lovato foi inclusive pro Pro Bowl em 2019, mas ele deixa então o Philadelphia Eagles e a gente se pergunta se os problemas do Jake Elliott estavam ligados ao Rick Lovato pra fazer essa mudança, porque é uma possibilidade também, não sei, né? Mas quem veio aí foi o Charlie Hewlett, que jogava no Cleveland Browns, tem 34 anos, 10 temporadas de experiência e tá aí então, né? É o novo long snapper do time. Long snapper não tem muito o que comentar, não. É só não errar, irmão. É só não errar, velho. Você só tem literalmente um trabalho, mano. Acerta o long snap, pelo amor de Deus. Parece que ele nunca errou não lá no Browns, então acho que tá tudo certo. Pô, é difícil falar de long snapper, né? Pô, é o tipo de coisa que a gente não espera, né? E temos mais um movimento que é a chegada do Kylen Granson. A gente já vai falar sobre as possíveis reverberações desse movimento em relação ao Dallas Goedert e ao Grant Calcaterra. A gente já fala sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. O Kylen Granson é um cara que tá chegando para dar mais profundidade ao time de tight ends dos Eagles. Ele foi uma escolha de 4ª rodada com os Colts em 21. Foram 4 temporadas em Indianápolis. 86 recepções, 958 jardas e 1 touchdown em 17 jogos, inclusive aliás, na carreira, tendo 17 jogos como titular nesse período, tá? Cara, o Granson e o Harrison Bryant vão brigar aí pela posição de tight end. Eu ainda acho que vem um jogador no draft
pra brigar também com o Grant Calcaterra, tá? Eu acho que com essa chegada, ô Antônio, a gente pode dizer que o Dallas Goedert deve estar de saída do Philadelphia Eagles, tá? Por que isso, pessoal? O Goedert é muito produtivo, ele é muito bom, mas ele vai custar 12 milhões de dólares no cap dos Eagles nessa temporada. E você pode ter certeza que o Howie quer ir mais barato na posição de tight end, tá? Porque tem muita gente pra pagar, como a gente já falou. Cam Jurgens pode estar aí em breve recebendo uma extensão contratual, então tem que ficar de olho nisso também. Tem bons jogadores no draft, inclusive um deles pra gente ficar de olho é o Harold Fanning, né, que é de Bowling Green. Ele é um ótimo tight end, eu gostei muito do combine dele. E o novo técnico de quarterbacks dos Eagles, né, que é o... Como é o nome dele? Nossa, me fugiu agora o nome do cara. Era o técnico de Bowling Green. De quarterback, é? O novo técnico de QB é o ex-head coach de Bowling Green. Eu esqueci o nome dele, eu tô com o Nussmeier na cabeça, mas não é ele. Tem um nome novo. Alex Tenney? Não. Calma. Calma. Ao vivo é assim mesmo, galera. Aqui, ó. Pera aí. Scott Loeffler, pô. Scott Loeffler. É isso aí. Isso. Acabei de ver. Ele era o head coach do time e eu acho que isso pode ajudar os Eagles a trazerem o Harold Fanning, tá? Que eu acho um ótimo tight end, inclusive para que a gente arrisque no draft, né, com outro jogador para buscar aí. Mas enfim, algum deles vai ser de fato o Dallas Goedert? Não sabemos, galera. Agora, o que a gente sabe é que são jogadores que têm ali uma certa experiência, têm ferramentas físicas suficientes para jogar na NFL, mas talvez estavam limitados por terem jogadores melhores ali no depth chart, né? Tem jogador que realmente é melhor e o cara fica esperando outros snaps, enfim. Eu acho que o Kylen Granson é um caso, mas não dá pra cravar nada nesse momento. É um jogador que pode ou não pode ficar, dependendo do training camp que fizer, né, Antônio? Eu acho que o problema do Goedert não é nem os 11 milhões, 12, né, que ele ia receber esse ano. É que se ele cumprir esse contrato, ele ano que vem é um free agent e vai contar no nosso cap 23,8 milhões. E outra, né? Sai sem nenhuma compensação pro Eagles, né? Sem nenhuma compensação. E isso aí é a parte ruim do void year. Quando você chega nesse momento aqui do último ano de contrato do jogador, ou você estende e empurra esse void year mais pra frente e tal, depois a gente vê isso, ou você troca, ou você corta com designação para júnior para parcelar o prejuízo. E o Eagles já usou os dois cortes de designação para júnior, né, que foram do Slay e do Bradbury. O Eagles pode esperar até chegar a junho para fazer isso também, não tem problema nenhum, mas não sei, eu acho que eles estão querendo trocar, né? Eles querem alguma compensação para um jogador bom que é o Goedert, não querem sair de mãos abanando. Então, eu acho que o grande problema que o Howie está pensando é esse. É esses 24, quase 24 milhões que a gente teria que contar com nossa folha salarial em 2026, que seria, acho que é o segundo maior contrato do Eagles na nossa folha salarial no ano que vem. Então, com certeza o Howie não quer arcar com isso e está tentando uma solução. Não acho que vai estender a esse ponto. Todos os reportes dizem que o Eagles está tentando trocar o jogador. Ele já tem 30 anos, já tem todo ano muitas lesões. É uma pena, porque o Goedert é um ótimo jogador, né? Todo mundo conhece ele, eu adoro o Goedert, mas é business, né? E já que estão procurando, né? A reposição, esse Grayson é um tight end mais bloqueador, pelo que eu li. Eu não conheço o jogador, mas é um tight end mais bloqueador, que não é o forte do Calcaterra. Então, eu acho que já pode estar pensando num complemento para o Calcaterra. Vai vir outras pessoas também, com certeza. Teve o Harrison Bryant também, que veio do Browns. Sim. Pode vir alguém no draft. Cara, eu queria muito que os Eagles dessem uma chance pro Harold Fanning, tá? Gostaria muito desse cara nos Eagles, porque ele é realmente diferente. É um cara diferente. Eu vendo ele no Combine, vendo os vídeos dele em Bowling Green, eu gostei muito dele. Tem muita opção de tight end, inclusive, nesse draft, né? Tem muito cara bom. Então, eu acho que o Howie também tá pensando nisso, viu, Antônio? Tá pensando, cara, quer saber? Se tem uma hora pra gente deixar o Goedert ir embora, é agora. Então,
vamos deixar ele ir, vamos renovar aqui a posição e a gente vê o que dá, né? E eu gosto dessa ideia. Infelizmente, eu obviamente não gostaria que o Goddard saísse, mas é um jogador que infelizmente só jogou 10 jogos na última temporada, ele vem com alguns problemas de lesão, enfim. E o Calcaterra, querendo ou não, ele fez um bom trabalho pra gente algumas vezes. Ele teve algumas oportunidades, jogou muito bem. Inclusive tem aquela recepção de uma mão só dele que é absurda, com o uniforme Kelly Green, inclusive. Isso significa que ele pode ser um titular na NFL? Não, mas os Eagles devem estar intrigados com o Calcaterra, até porque o próprio Calcaterra deixou de ser o tight end número 3, o número 2 era o Jack Stoll, os Eagles deixam o Stoll ir embora e o Calcaterra fica como reserva imediato do Goddard, e aí ele explode, aí ele vai embora. Os Eagles trouxeram, acho que, o CJ Uzomah pra ser o tight end número 3, só pra bloquear. Então, assim, eu acho que os Eagles podem estar interessados em dar uma chance mesmo pro Calcaterra e trazer esses caras pra fazerem briga ali, fazerem uma batalha realmente pela posição de tight end 2, ou quem sabe, né, até surpreender o Calcaterra nesse ponto. Mas enfim, é mais uma dessas contratações que não vão resolver o time, mas começam a dar indícios de como vai ser a construção do elenco ao longo dessa pós-temporada. E falando nisso, nós tivemos a maior movimentação dos Eagles até agora. Eu gostei demais dessa contratação. Nessa aqui a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, porque os Eagles assinaram com o Edge Azeez Ojulari. Adivinha só onde ele estudou, Antônio? Onde ele fez o college dele? Pode adivinhar, Antônio. Vou dar uma chance pra você só. Georgia. Mais um. Cara, esse cara é demais, né? O Howie Roseman é demais. Ele trouxe basicamente a defesa inteira de Georgia pra Filadélfia. Cara, absurdo, pô. Ele tem o Ojulari agora como mais novo membro aí do Philadelphia Eagles. É um cara que tem um potencial enorme, mas vamos falar com calma dele aqui pra gente passar ponto a ponto por essa adição que é a maior dos Eagles até o momento no Free Agency. Vamos lá. Primeiramente, o Azeez Ojulari é um edge top 15, 20, 25 da NFL? Não é. Não vamos enganar você aqui, torcedor. Vamos falar a real pra você aqui. Agora, dentre as alternativas que a gente tinha, que eram, no caso, pagar muito dinheiro por um cara top, que os Eagles não podem fazer no momento por conta do teto, pagar um cara que tá ali com um bom número de produção, mas que não vai receber top dollar. Um exemplo poderia ser até o Josh Sweat, né? Ele não saiu por um contrato também absurdo nos termos dos contratos que foram entregues nesse free agency, mas a gente sabia que era caro demais por ele, não dava pra pagar. Tiveram outros aí, Khalil Mack, né? Enfim, foram ali na média do mercado, que já foi inflacionada, como a gente falou. Ou trazer um jogador jovem com potencial, um cara que poderia se transformar num bom jogador. E eu acho que desses, Antônio, o Ojulari era o melhor. Cara, o Ojulari, ele tem um potencial imenso ainda. Ele tem só 24 anos, cara. Ele é nascido em 2000, bicho. Em 2000, eu já tinha 11 anos, Antônio. Que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Ele nasceu em 2000, tem apenas 24 aninhos. Ele tem 1,90 m de altura, 109 quilos. É um cara que tem uma ótima altura pra posição. E ele tem 22 sacks na sua carreira. Lembrando que ele entrou na NFL em 2021. Segunda rodada, foi escolhido pelo New York Giants. Na última temporada, ele produziu 6 sacks. O Ojulari, ele tem uma parada muito curiosa, né? Porque a galera tem falado muito do Ojulari como um jogador que realmente não vai dar certo, um cara que já passou, né, aquele bonde dele já passou. Mas olha só, Antônio, vou trazer esses números aqui pra você analisar junto comigo, tá? 4 anos, 22 sacks, beleza? Ele tem, desses 22, 8 deles na primeira temporada dele. Você me falar que um cara que é novato na NFL chega e mete 8 sacks jogando pelo Giants, não tem potencial, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de brincadeira. Na segunda temporada dele, ele jogou 7 jogos só. Foram 5.5 sacks.
Ou seja, ele tava com uma média de quase um sec por jogo. Por jogo. Tá? Em 2023 foram 11 jogos, 2 sacks e meio. Caiu bastante a produção dele. Porém, tem uma questão. Ele realmente estava machucado, não conseguiu produzir, não teve tempo de campo, até porque os Giants também investiram em outras peças para a posição. E aí chegamos à temporada de 2024, onde ele jogou 11 jogos, 5 como titular, foram 6 sacks, 28 tackles, 10 acertos no quarterback adversário, ou seja, quando você não chega a sacar, mas chega a bater no quarterback adversário, 7 tackles para perda de jardas. Quer dizer, dentro desses 11 jogos foi uma boa janela. E aí veio a galera falando, ele é um dos piores da NFL em pressões. Porque ele fez poucas pressões na temporada comparando com os demais jogadores. Só que tem uma coisa. Ele jogou cerca de 2/3 dos snaps desses caras. Eu vou pegar os números específicos aqui pra vocês, pra poder trazer a informação certinha pra galera. E a gente falou muito disso durante a tarde, porque a galera simplesmente já tava condenando a contratação e falando, cara, não vai dar certo, esquece e tal. Bicho, a galera é complicada, né? A média dos jogadores que tiveram o mesmo número de snaps dele, ele teve acho que 22 pressões em 202 snaps. Exatamente esse o número, tá? A média de quem teve esse mesmo número de snaps em toda a NFL foi de 13. Ou seja, ele já tá muito acima da média, se você for pegar esses jogadores. Nessa amostragem de 202 snaps. Cara, ele tem só 24 anos. 22 sacks em 46 jogos. Não tem como não ficar empolgado com isso, Antônio. Ainda mais pagando um ano 4 milhões só por mais um produto de Georgia. Perfeito, Ale. Acho que a introdução que você fez foi muito boa. E concordo muito. Hoje o Ojulari é um jogador que chamava minha atenção quando eu assisti o Giants jogar. Não assisti muitos jogos do Giants, né? Eu assistia contra o Eagles e alguns perdidos do Prime Time. Mas o Ojulari é um jogador interessante, sim. Ele tem um problema claro aí pelos números de lesão, né? A gente não tem como não falar disso. Claro. Só jogou a primeira temporada completa. Todas as outras ele perdeu muito tempo, não foi pouco. Então é um ponto sim a ficar de olho. Mas eu acho que a estratégia do Eagles está muito clara. A gente tá. O Josh Ush é um jogador parecido, né, com o Ojulari de estilo e também de números, assim. O Eagles está pagando barato. Um jogador jovem que já rendeu algum ano na carreira, em 2022, o Ush. E o Ojulari foi 2021 e os outros anos também teve uns números ok, assim, não foi nada, foi horrível, não. Ele tem uma produção ok. O problema maior mesmo é as lesões. Então eu acho super válido as apostas que o Wilson está fazendo. Não, a gente não está comprometendo muito dinheiro nesses jogadores. Tá indo atrás de jogadores jovens, querem se provar, que já provaram alguma coisa, já mostraram alguma coisa na NFL, não é aqueles cegos da bola, não. E jogadores para rotação, né? Todo mundo sabe como é importante a rotação na linha defensiva. Vai ter os jogadores frescos ali para aquela terceira descida, aquela jogada importante. Então, uma rotação forte é muito, muito, muito importante para o Eagles. E eu gosto muito do Ojulari, obviamente, dadas as devidas proporções, né? Como você falou, não é o top 10, top 15, top 20. É um jogador com potencial e acho que é isso que o Eagles está apostando, sabe? Um potencial dele. Pode não virar, pode ser que não jogue nada, tenha 2 sacks, se machuque por 7 jogos. Pode, mas a gente só comprometeu 4 milhões do cap, eu acho que é super válido, sabe? Eu acho que o Giants, os torcedores do Giants fizeram uma enquete, você traria o Ojulari de volta para um contrato barato de um ano? Deu 85% que disseram que traria. Então, o próprio torcedor do Giants pensa assim, imagina eu, né? Então, acho que foi válido a contratação, a melhor contratação do Eagles no mercado até agora, na minha visão. Eu concordo com você 100%. E olha só, eu tô vendo algumas coisas aqui no Twitter, até pra adicionar informação aqui pra quem tá ouvindo a gente. O Ojulari, como eu mencionei pra vocês, né? Ele tem só 24 anos, ele faz 25 em junho agora, tá? O valor de mercado projetado pra ele era de 7,6 milhões por ano, Antônio. Os Eagles assinaram um contrato de 1 ano, 4 milhões. Ou seja, praticamente metade do preço. Pô! É
muito baratinho, pô. Foi tranquilo. É uma contratação que pode dar muito retorno pra gente. Se ele pelo menos entregar 5 sacks, que é. A gente, acho que é a média dele, né? Se a gente fazer um cálculo aqui, dá uns 5 sacks, tá bom já. Tá Sim, pagando pô. 4 milhões pro cara que entregou 5 O Josh sacks, tá Sweat ótimo. entregou 8 pra gente ano passado, Antônio. Foram 8, É, tá? Foram exato, 8. E aí exato. tem uma outra questão que aí a gente tem que mencionar também, que é a questão do pedigree dele. A gente brincou aqui sobre Georgia. Por que, que a gente brincou sobre isso? Se você ainda não sabe dessa história toda, é que nos últimos anos o Howie Roseman trouxe muitos jogadores de Georgia, que é uma das universidades mais fortes aí do futebol americano universitário, porque Georgia tem sido defensivamente um destaque na NCAA, né, que é a liga de futebol americano universitário. E agora, olha só, nós temos nesse momento Ojulari, Jalen Carter, Jordan Davis, Nolan Smith, Nakobe Dean, Kelly Ringo e Lewis Cine, que é um safety que ele foi muito bem, inclusive foi bem cotado no draft, né? Ele foi pros Vikings, não deu certo por lá, o Vikings encostou ele, os Eagles trouxeram o Lewis Cine, apostando que ele pode também fazer aí um bom trabalho nessa off-season, quem sabe, e voltar bem, voltar produzindo aí na NFL. Mas, mais um jogador de Georgia, são 7 jogadores da mesma defesa, inclusive, que é a defesa de 2020, que foi uma das melhores da história da NCAA. Então, o Howie Roseman também tá apostando no pedigree que o Ojulari tem por ter jogado lá em Georgia. Outra questão que é legal a gente falar sobre isso é a seguinte. Muitos times estavam afim dos serviços do Ojulari, tá? E quando vazou esse contrato, todo mundo falou, cara, não é possível, né, que os Eagles conseguiram o Ojulari por esse contrato tão baixinho. Mas parece que foi uma escolha dele também vir para os Eagles. Ele queria ficar num time que tivesse ali realmente um grupo como um todo muito forte, em que ele pudesse se desenvolver. Tá apostando nele, né, Antônio? Ele tá apostando num contratinho de 1 ano, que ele possa produzir bem, e nada melhor do que você jogar num time que tem Jalen Carter, entre outros. Mas o que eu queria passar pra você, Antônio, é o seguinte. Olha só. Rotação dos Eagles, você fez esse tweet agora há pouco, quero que você comente sobre. Depois das perdas do Milton Williams e do Josh Sweat. Jalen Carter, 23 anos. Jordan Davis, 25. Ojomo, 23. Nolan Smith, 24. Jalen Hunt, 24. Bryce Huff, 26. Ojulari, 24, que é mais bizarro ainda, porque ele foi escolhido em 2021. Jalen Hunt foi escolhido nessa temporada, então eles têm a mesma idade. E o Josh Uche, 26. É muito cara novo, é sangue novo, é a galera chegando pra amassar, a molecada tá vindo a 1000 por hora. Os coringas do Howie, Antônio. Claramente essa é a estratégia, né? Jogadores novos, que é o oposto do que aconteceu com o Eagles em 2018. Eu acho que aquele time, apesar de histórico, envelheceu e envelheceu mal, né? A gente teve temporadas de 9-7 seguidas, assim, e a gente pagou esses jogadores. O Jeffrey acabou antes da hora, o Jernigan acabou antes da hora, o Brooks teve lesões de rodo. Então, ao contrário daquele time, a gente tá, acho que, numa posição mais favorável, né? Com jogadores jovens, jogadores novos, com carreira pela frente, que estão acostumados a vencer também. Eles vieram de Georgia, foram campeões lá em Georgia e chegaram na NFL e foram campeões na NFL. Então, são jogadores vencedores, novos, e acho que a gente tá muito bem posicionado, acredito eu. Falta, obviamente, alguma coisa ali de safety, que a gente tem um buraco ali, tem um depth tackle a mais ali, pode ser uma coisa interessante. Enfim, são coisas que a gente vai ajeitando e tal. É impossível ser o mesmo elenco do ano passado, um dos melhores elencos que eu já vi na minha vida. A reconstrução está sendo gradativamente feita, tudo tranquilo, e eu tô muito satisfeito com o que eu tô vendo até agora. Se a gente acertar algum desses jogadores baratos, já vai ser maravilhoso. E ainda tem o draft, tem um mercado ainda tem mercado para rolar, então tô muito satisfeito até agora, sinceramente, com a estratégia. E tem um outro cara aqui que você é muito fã, Antônio, o Johnny Page, que analisa vídeos, né? Ele faz geralmente os breakdowns, que são a análise, né, dos vídeos do Philadelphia Eagles, e ele fez uma análise do Ojulari e ele tava falando aqui, cara, é um acordo por um valor insano. Porque, obviamente, ele tem questões ali relativas às contusões. Mas 4 milhões num contrato de 1 ano é nada. E é muito óbvio que ele tem muita qualidade olhando no vídeo. Não tem como negar. E ele colocou alguns cortes aqui, cara, o bicho é complicado, viu? O Ojulari é brabo, velho. E aí você soma ele nessa defesa toda com Jalen Carter, Nolan Smith,
numa rotação, olha, gostei muito, tá? Eu gostei bastante. Ah, vai ser igual o Josh Sweat? Não sei. Não sei. Não sei. Agora, 8 sacks também não é lá uma marca impossível de se alcançar, tá? Não é uma marca impossível. Não tô dizendo que ele vai ser melhor que o Josh Sweat, mas não é uma marca impossível de alcançar, até porque ele já teve 6 sacks na última temporada. E também tem o outro lado dessa moeda, Antônio, e eu já vou puxar o gancho aqui, falando do Bryce Huff. Se o Bryce Huff não se coçar, ele vai ter que pegar o bonezinho dele e vai ter que vazar. Eu acho que o Howie tá disposto a absorver esse custo e falar assim, cara, não deu certo, deixa ele embora, é isso, e não deu certo, paciência, né? O Bryce Huff ficar fora do Super Bowl sendo um dos contratos, se não o contrato mais caro da última temporada, cara, diz muito. Eu acho que os Eagles não têm muita fé nele, eu não acho que ele deve ficar, eu não sei se ele tem mercado pra troca, talvez, cara, uma escolha de 6ª, 7ª rodada no máximo, porque é isso que acontece quando um jogador recebe um contrato muito grande e não produz nada, os times querem comprar barato. E aí você olha outros jogadores também que saem por esse valor, porque você sabe que o time quer se livrar dele, velho. E eu acho que o Bryce Huff tá com os dias contados lá na Filadélfia e não sei se o Howie espera até o training camp, viu, Antônio? Essa eu acho que eu vou errar. Eu pensava que o Eagles ia insistir no Bryce Huff por causa do contrato. Eu também pensava. Eu pensava que ele ia ter mais uma chance, que, pô, era um jogador interessante quando o Eagles contratou. Obviamente que ele tinha coisas a se desenvolver. Era jogador apenas de terceira descida e o Eagles esperava que ele fosse jogar melhor contra a corrida, o que não foi o caso desde o training camp. Vic Fangio, daquele jeito dele, deixava bem claro que o Bryce Huff não estava pronto. Ele não tinha, não estava nem perto nem de ter desenvolvido isso. E quando ele foi para o campo, se provou que o Vic Fangio estava correto nessa análise dele. E foi um jogador que ainda se machucou no meio da temporada, enfim, deu tudo errado com o Bryce Huff. Mas a gente pagou caro e eu achava que Eagles ia tentar de novo, porque a gente não vai conseguir muita coisa com ele, né? É uma possível troca, uma 7ª rodada, como você disse, 6ª rodada, enfim. Então, sei lá, vai que ele consegue se desenvolver e melhora, dá uma chance. Mas acho que não vai ser o caso, eu concordo com você, os reportes estão muito altos, né? Vários reportes diferentes dizendo que o Eagles está procurando uma saída pro Bryce Huff. E o Eagles, se trocar ele, vai perder a mais, né? Fora o que já está planejado, 6 milhões de cap. Tem espaço para absorver isso no cap do Eagles. Vai ficar um pouco mais apertado, mas dá. Não é algo impossível. Então, acho que isso vai acontecer sim. Tá com toda a pinta. A gente trouxe 2 edges que são, inclusive, parecidos com ele, estilo de jogo, o Rush e o Ojulari. Mas eles são melhores contra a corrida do que o Bryce Huff, porque o Bryce Huff é uma negação contra a corrida. O Saleh falou isso, inclusive, quando ele saiu do Eagles, que, pô, ele era um excelente jogador, mas o único problema dele era contra a corrida e por isso deixava o uso dele muito limitado, né? Então, é complicado você se apoiar num jogador assim. E, e talvez até o jeito que o Vic Fangio lidou com a situação, deixando público que ele estava insatisfeito com o jogador, acabou entrando na mente dele. O Bryce Huff até falou que ficou triste e tal, que não estava no melhor momento. O Eagles ganhando um monte de jogo e ele vendo que ele não estava sendo parte daquilo, que ele não estava incluído. Enfim, eu acho que ele não tá naquele ambiente do vestiário, ele Não tá não tá em inserido, né? sinergia. Não tá em sinergia com o time. Aí acho que é o melhor mesmo para todo mundo, um novo começo, e acho que é isso que o Eagles está buscando. Então eu vou te dar mais uma informação aqui, Antônio. Você quer? Não é Falar pra possível que você. seja break. Não, não é breaking news. Mas é o seguinte. O Azeez Ojulari entrou na liga em 2021. O Bryce Huff entrou um ano antes, certo? Certo. Então a gente tá comparando a carreira inteira do Huff, os 5 anos, com a carreira inteira do Ojulari, 4 anos. O Bryce Huff jogou 20 jogos a mais, tá? O Ojulari foi titular em mais jogos, foram 30 contra 13, mas a quantidade de snaps aqui é muito maior do Bryce Huff, tá? Sabe quantos sacks tem o Bryce Huff nesse período? 20. Eu vou dizer. Tá por aí. 20. O Ojulari tem 22. E ele tem 2 anos a menos que o Bryce Huff. Se você arriscou aquele contrato no Bryce Huff do ano passado, esse movimento do Ojulari aqui tá parecendo um movimento de gênio, pô.
Aliás, nesse mesmo período aí que eu tô falando pra você, né? De 20 a 24 do Bryce Huff e de 21 a 24 do Ojulari, o Ojulari tem um tackle for loss a mais, tá? E ele tem 107 tackles totais entre os combinados, né? Com assistência e tackle solo, contra 78 do Bryce Huff. 78. É uma diferença bem grande. Ah, mas ele jogou mais jogos como titular. Ok, mas ele jogou 20 jogos a menos. Pô, é bastante coisa. E a gente tá falando de um ano a menos de produção. Quer dizer, cara, pra mim é um ótimo negócio. Eu não vejo como isso pode dar errado. Sabe? Não vejo realmente. A questão aí nessa comparação, obviamente que faz sentido, mas é porque o Bryce Huff foi um undrafted, né? Então ele demorou a se desenvolver, a ser inserido, foi gradativamente e tal. E aí no último ano que ele estourou realmente, veio ganhar o dinheiro dele aqui no Eagle. Mas sim, de fato. Bom, é o que... eu não tenho dúvida que essa é a melhor contratação da off-season até agora, né, Antônio? É isso, né? É isso, eu gostei bastante, acho que é um tiro super válido. E a Dory Jackson também é um tiro válido, vai ganhar 2,5 milhões para disputar a posição. Se ele for reserva, é ótimo também, é uma reserva que se entrar a gente não perdeu, tipo, não dá para jogar com ele, dá para jogar. E o Ush também é uma contratação interessante, 1,7 milhões. E o Eagles fez uma coisa interessante no contrato do Ush, não sei se você viu, ele botou 4 anos de void years e num contrato de 1 milhão. E ninguém entendeu, né? Pô, pra que fazer isso com um contrato de 1 milhão? Mas aí eu lendo sobre isso, eu vi um report que quis dizer que se o Eagles renovar com ele e estender, isso é interessante. Ter esses void years já estabelecidos vai facilitar o processo de cap. Então, é um jogador que já tá pensando que possa ser que vale a pena renovar e tal, que está apostando bem nele. Então é algo para ficar de olho também no Rush, tanto tal qual no Ojulari, né? É isso, cara. E esses dois caras vão jogar na defesa do Vic Fangio, né? Acho que pra eles, nada melhor que isso. Dito isso, Antônio, vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral aqui do que a gente viu até agora nessa off-season. A gente tá muito bem estruturado aí pros próximos anos, né? A gente já falou bastante sobre isso. E, cara, o que eu queria passar pra você aqui agora, pra gente debater um pouquinho pra finalizar esse nosso segundo episódio do podcast, aliás, mais uma vez pedindo pra você, se você tá assistindo no YouTube, deixa a inscrição aí, deixa o like também no nosso vídeo. Agradeço por você estar aqui com a gente até agora. Você que tá ouvindo por áudio aí também, não deixe de seguir o podcast, isso dá maior força pra gente continuar aqui. E, obviamente, a gente quer continuar com esse projeto ao longo de toda a temporada, então ter o seu feedback também é importantíssimo, tá bom? Vamos lá. Antônio, agora a gente tá no momento da off-season que é basicamente especulativo, né? Até o draft a gente não deve ver grandes movimentações, a gente tá só esperando, ainda mais porque a gente sabe, como a gente já mencionou anteriormente, o Eagles tá apertado de teto salarial, não deve fazer muitas movimentações, pagou agora mais uma grana pro Lane, deve pagar outros jogadores aí no futuro, mas vamos lá. O que você, Antônio, gostaria de ver no Philadelphia Eagles como próximos movimentos aí nessa off-season? Cara, eu gostaria de ver a troca, né, do Bryce Huff. Eu acho que Você quer ver o cara ir embora, velho? Que isso, cara? Pô, velho, eu até tinha uma ponta de esperança nele, já tava meio conformado, como eu disse, assim, de que o Eagles ia tentar um segundo ano, mas eu acho que é o melhor pra todo mundo, um novo recomeço pra ele. O Eagles contratou 2 edges agora, que, pô, com todo respeito ao Huff, eu tenho mais esperança no Ojulari e no Rush, de algum dos dois darem certo do que no Huff. Então eu acho que é melhor pra todo mundo que essa troca aconteça. E outra coisa que eu gostaria de que acontecesse no Eagles, eu gostaria que o Justin Simmons fosse assinado. Pô, Posição de safety. Acho que o Eagles tem falta um buraco ali na posição de safety. Tem o Sidney Brown, mas já acredito que vai chegar alguém para disputar a posição com o Sidney Brown. Tá sendo o padrão, né? Todo mundo que saiu. Tem um jogador lá, o Ringo tinha, aí trouxe o Adore Jackson para buscar, para brigar. Aí o Beckton saiu, aí tem o Steen, trouxe o Kenyon Green para brigar. Então o Eagles não vai dar a vaga pro cara de mão beijada. Vai vir alguém para brigar. Espero que seja o Justin Simmons, é um jogador veterano que já jogou com o Vic Fangio, já foi um dos melhores safeties da liga num passado recente. Então é um jogador que eu gostaria de ver aqui. Eu tô nessa esperança.
Quando a gente assinar o Justin Simmons, pra mim, finalizou a free agency. Tá feito, vamos pro draft, que o elenco é esse mesmo. É isso, olha, eu gostaria de ver um safety também chegando, um cara com mais experiência. Eu gosto muito da ideia do Justin Simmons, mas eu me pergunto também se a gente não tá pagando pelo nome, viu, Antônio? Porque ele já é um cara mais velho, tal. Ele não é mais o Justin Simmons que a gente conhece. Não, não é. Não, não tem nem como ser, né, Antônio? Vamos falar a verdade também. Não tem nem como ser, pô. O tempo passa pra todo mundo, menos pro Lane Johnson, né, pra esses caras. Ele já tá com 31 anos, ele vem de 2 interceptações na última temporada, mas ele tem uma nota no PFF bem baixa, eu tô olhando aqui, inclusive 59,9. Assim, ele tá na média, mas é um cara que a gente, quando fala de Justin Simmons, tá pensando naquele lá, né? E não é mais, não é mais. Apesar dele ter a familiaridade com o esquema que eu acho que poderia ajudar muito. Cara, eu gostaria de ver... O padrão do Eagles, né? Ele só tá assinando jogadores baratos, novos e baratos. Ele seria um pouco mais caro, acho que 6, 7 milhões e é mais velho, né? Então, Sim. não sei. Olha, eu tô olhando aqui até os jogadores disponíveis, né? Até pelo PFF aqui. Os melhores jogadores disponíveis. E tem um nome que me intriga um pouco, tá? Tem um nome que me intriga um pouco. Eu sei que você vai me xingar, provavelmente, né? Você vai falar assim, pô, Ale, isso aí é loucura. Não sei, é doideira. Não precisa. Diga aí. Mas o nome do Eric Kendricks me pega. Eric Kendricks é o linebacker dos Cowboys. Ele ainda está disponível e eu acho que ele seria uma baita adição pra jogar do lado do Zac Baun. Coisa pior, e pra desafiar o Nakobe Dean. É que esse nome é polêmico porque é um cara mais velho e é um cara que veio dos Cowboys. E, né, a gente já teve nossas dores de cabeça aí com jogadores que vieram dos Cowboys. Alô, Orlando Skendrick. Mas assim, cara, eu acho ele bem bom. Ele é muito bom, mano. Ele tá jogando uma bola absurda ainda. E... eu acho importante trazer um linebacker por causa da lesão do Nakobe Dean, sabe? Acho que cabe. ele tá com 33 já. Mas assim, eu não quero casar com ele e ter filhos, né? Eu quero ele 1 ano. Eu preciso dele 1 ano. Quero tapar um buraco. Na verdade, eu quero colocar disputa ao lado do Nakobe Dean, entendeu? Sim. É isso que eu quero. E... sabe quem tá disponível também? Quem? Linebacker? É o Kaiser White, que jogou aqui em 2022. Cara, não é má ideia, não. Não sei se encaixa muito no esquema do Fangio, mas se vier barato, né? Tá com 28 anos. Vai fazer 29 agora em março. É que os Eagles já assinaram 2 edges também e eu acho que eles fizeram melhor com o Ojulari do que com ele. Mas o Zadarius Smith também tá disponível. Tá com 32 anos. É um cara que tá um pouquinho mais velho aí, mas é um cara que eu gosto. Acho que é legal. Agora, outra pergunta que eu quero te fazer. E um wide receiver 3 ali pra brigar com o Dodson? Com o Dotson, não? Não cabe, não? Tem uns nomes aqui, hein, Antônio? Ó, vou falar alguns nomes pra você aqui, ó. Robert Woods. Já passou aí por muitos times, né? Robert Woods. Acho que passou pelos Eagles também, não jogou aqui um tempo? Acho que não, né? Tô viajando. Não. Acho que eu sonhei que ele jogou. Deve ter sido isso. Na época que ele era muito, muito bala. Tem também o Elijah Moore. Não sei se você lembra dele, que era de Ole Miss. Um cara mais baixinho, joga de slot. Muito potencial, mas não conseguiu realizar todo esse potencial na NFL. Sofreu um pouco com lesões. Tem também o Brandon Cooks, que era dos Cowboys. Produziu ok na última temporada. Tyler Lockett também é um nome, mas acho que seria muito caro. Deontay Johnson também. Onde passa, arruma confusão. Também não sei se é uma boa ideia. Mas assim, ainda tem nomes aqui que às vezes vale a pena a gente dar uma chance. Não sei se você pensaria nisso, mas eu também gostaria de ter um outro jogador na posição de wide receiver ali pra disputar com o Dotson. Quando eu disse se a gente assinar com o Justin Simmons, pra mim, finaliza a free agency, eu falei mais pro time titular, né? Obviamente que complemento sempre é bem-vindo. A gente pode, qualquer posição aí, pode trazer algum jogador a mais pra ver se agrega, se a gente consegue uma profundidade maior e tal. E eu acho que também vale para wide receiver. A gente no momento tem
o trio, né? E apesar do Dotson não ter rendido tão bem, mas ele melhorou no Super Bowl, né? Teve aquela recepção que quase foi o touchdown e depois teve outra também. Mas ele não disse que veio com aquela terceira rodada que a gente enviou e acho que tem espaço sim para adicionar uma competição. O problema é que teria que ser bem baratinho, né? Porque a gente não ia gastar nada superior a 5 milhões num wide receiver, talvez 3 ou 4, enfim. Tem que ser algo bem, bem friendly pro time. Mas acho que é válido sim. Acho que pode ser uma opção. E tem dois calouros que não são mais calouros, né? Inez Smith e Johnny Wilson. Johnny Wilson era mais bloqueador e dropava muito. Inez Smith nem jogou direito, né? Acho que pode ser. Bom, pra finalizar aqui, só pra falar dos safeties, então, pra gente tentar remendar esse vazio no coração de Antônio Oliveira desde a saída do CJ. Sei que é difícil, Antônio, mas a gente vai tentar, tá bom? A gente vai tentar. Tem um buraco, ainda tem um buraco lá. Vamos lá. Bate bola, jogo rápido. Vou falar um nome e você fala queria e dá um motivo, não queria e dá um motivo, beleza? Pode ser? Tô usando aqui, ó, os jogadores ainda disponíveis na gravação desse podcast, tá? Que ainda não assinaram o contrato na posição de safety. Vamos lá. Começando por ele, Harrison Smith. Harrison Smith não queria. Por quê? Só porque ele tem 36 anos? Muito velho. Vamos lá. Justin Simmons você já falou, queria, né? Queria. Beleza. Esse nome aqui eu gostei, viu, Antônio? Eu nem sabia que ele tava disponível, mas umas 2 vezes eu assisti jogo do Colts e eu gostei dele. Julian Blackmon. Eu li sobre ele hoje, exatamente hoje, e acho que é uma opção válida. Que não vai ser muito caro. Colts, eu não sei se ele jogou com o Sirianni. Ele veio do Colts, eu não sei quantos anos ele tá lá. Mas é uma opção válida. Queria. Assim, pode ser. Quandre Diggs. Quando o Diggs ele tava no Seahawks, né? Sim. Tem quantos anos? 32. Nossa senhora. Não, passo. É um pouquinho mais velho que o Justin Simmons, mas queria destacar aqui que segundo o PFF, que é o Pro Football Focus, pra quem não conhece, ele é o 20º melhor safety da NFL. Foi o 20º melhor safety da NFL na última temporada. Eu mudei. Eu quero. Pode mandar. Pra finalizar, ó, tem um outro na frente dele, mas eu vou falar o nome desse aqui. Jalen Mills, você aceitaria Jalen Mills de volta? Não. O Green Goblin, não? Tudo tem limite, tudo tem limite. Que isso? Pô, Green Goblin de volta. Tem uma galera que gostaria de ver ele, hein? Os Eagles de novo. Bom demais. Bom, família, é isso então. Ixi, começou a vazar meu áudio aí, Antônio. Não sei o que aconteceu. Mas a galera já fica brava de me ouvir uma vez, imagina 2. Sacanagem. Aqui tá normal. É isso aí, vambora então. Gente, esse foi o segundo episódio do podcast Eagles Brasil. Obviamente a gente vai estar ao longo de toda a off-season com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer o carinho, quero agradecer a audiência de vocês, as mensagens aí agradecendo pelo podcast, galera curtindo. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E é isso, Antônio. Forte abraço pra você. O microfone é seu. Valeu, Ale. Sempre um prazer dividir tela com você. Mais um programa aí. E vamos ver se a gente consegue engrenar, né? O Eagles ajudar com algumas notícias, né? Pra gente ter assunto. Mas, pô, satisfação enorme. Muito bom falar de Eagles. E, pô, nem vi a hora passar aqui. Foi massa. Mais uma vez aí, tamo junto. Isso aí. E vamos deixar pro universo aqui, né? Vamos jogar pro universo. Que o próximo podcast seja um podcast de emergência com os Eagles trazendo Trey Hendrickson. Imagina! Meu Deus do céu. Abraço pra você, tamo junto e até a próxima. Valeu. Abraço, até a próxima.